Abra a tua Bíblia, amados, no Novo Testamento. Hoje nós vamos meditar na Bíblia Sagrada, lá no Evangelho de Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, o capítulo de número 15, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 7. Evangelho segundo escreveu Lucas, doutor Lucas, né? Porque ele era médico. Lucas era discípulo de Jesus? Não daqueles 12 próximos, né? Mas ele com certeza era um seguidor de Jesus Cristo, convertido ao Evangelho do Senhor, e com isso ele teve experiências maravilhosas, né? E pela a capacitação que ele tinha de escrever, ele escreveu um Evangelho tão lindo que está nas nossas Bíblias até o dia de hoje. Na verdade, 2 livros ele escreveu o Evangelho que leva o seu próprio nome, e escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. Tudo isso produção literária de Lucas. Que bom, né? Pessoas que se dedicaram a deixar para nós a história daquilo que a palavra do Senhor era revelada. Evangelho de Lucas, capítulo 15. E nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Eu acho que você já encontrou, você em casa também acredito que tenha encontrado. Vamos ler. Diz-nos assim a Bíblia Sagrada nesta hora: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Somente até aqui, vamos nos sentar. Muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, e você que nos assiste através do Missão Online, a palavra do Senhor vem falando ao nosso coração no dia de hoje, trazendo à nossa memória uma parábola que é bastante conhecida. Acredito que mesmo na infância, aqueles que tiveram o prazer de viver a sua infância na igreja, ouviram essa história do pastor que perdeu do seu rebanho, que era um rebanho de uma centena de ovelhas, né, de 100 ovelhas. Esse pastor, ele perde uma, então ele deixou 99 lá no aprisco, guardadinhas, protegidas, e ele sai ao encontro daquela que havia se perdido. Então é uma história comum, uma história lúdica, uma história que traz a nós um bonito ensinamento. Mas hoje eu gostaria de trazer você que está me ouvindo aqui no templo, você que está me ouvindo através da transmissão, trazer a uma profundidade maior da intenção do que a palavra do Senhor quer falar ao nosso coração. Porque o fato do resgate da ovelha é um ato muito bonito. Mas isso é uma história dentro de um contexto. E qual é o contexto? Vamos entender. Jesus, ele ministrava, Jesus, ele ensinava, onde quer que ele estivesse, proclamando as palavras de boas novas de salvação. Muitas vezes ele ia até a sinagoga para ensinar, só que a sinagoga é um lugar restrito, cuja reunião era semanal, era só no sábado. Então, será que Jesus esperaria limitar a sua pregação apenas a um dia por semana? Se fosse uma segunda-feira, Jesus diria: olha, desculpa, eu não posso pregar, vá na sinagoga no sábado, porque lá eu vou falar das minhas boas novas. Não, Jesus não era assim. Então Jesus, onde quer que estivesse, ele estava falando da salvação, ele estava falando do seu evangelho, ensinando a sua palavra.
Quando era no sábado, ele ia à sinagoga. Quando ele não estava na sinagoga, ele estava na estrada. Quando não estava na estrada, estava na cidade de Jerusalém. Quando não estava na cidade de Jerusalém, estava na praia, ali ao redor do mar da Galileia, onde ele encontra os pescadores, dentre eles Pedro e outros que foram chamados seus discípulos, e Jesus sempre anunciando a sua palavra. Preste atenção, e acho que isso é muito importante para o começo do nosso sermão. As coisas de Jesus nunca são ocultas. Você nunca vai encontrar Jesus se reunindo, assim escondidinho, para que ninguém saiba, olha, vamos falar baixinho, porque eu não quero que ninguém ouça o que eu estou falando. Não, Jesus ele falava abertamente, e por falar abertamente, ele chamava atenção, e chamava atenção daqueles que gostavam e daqueles que não gostavam. Chamava a atenção daqueles que apoiavam e acreditavam no que ele falava, e também daqueles que eram oposição. Porque sempre vai haver, isso é na história da humanidade algo natural, vai ter sempre aqueles do pró, e sempre vai ter aqueles do contra, é natural, em qualquer coisa. Pode ter um jogo da seleção brasileira contra a Argentina, você vai encontrar brasileiro torcendo para a Argentina. É verdade ou não é? É. E aí você vai falar, mas como você vai torcer contra o Brasil? Aí ele fala, mas é que a minha esposa é argentina, se eu não torcer eu apanho em casa. Então eu entendi que ele vai torcer pelo time oposto, né? E nós vemos que com Jesus não era diferente. Jesus proclamava uma palavra verdadeira, uma palavra sadia, ele curava as pessoas, fazia milagres, mas dentre aqueles que o acompanhava, que o seguia, e não o seguia por interesse de concordância com o seu evangelho, mas era só para ficar olhando, avaliando aonde haveria algum erro no ensino de Jesus, segundo a sua opinião, que eram os fariseus. Quem eram os fariseus? Fariseus eram religiosos, eram judeus que faziam parte de uma espécie de partido religioso, que eram os fariseus, que fundamentavam a sua fé no estudo da lei. Eu ouso em afirmar sem medo de errar, ninguém conhecia mais a lei de Moisés, ninguém conhecia melhor a lei de Deus do que um fariseu. O fariseu sabia dizer para qualquer um, o que é necessário que o judeu faça para agradar ao seu Deus. E aí o fariseu responderia, olha, em primeiro lugar está escrito lá na lei de Moisés, lá no livro de Deuteronômio, está escrito que o judeu tem que fazer tal coisa, lá em Levítico está falando que o judeu não pode comer tal coisa, lá em Êxodo está falando que o judeu não pode isso, pode aquilo. Eles sabiam tudo na ponta da língua. Eles tinham conhecimento do texto, eles conheciam a letra, mas faltava para eles o quê? O principal, que é o conteúdo. Embalagem sem conteúdo não vale para nada. Embalagem para conteúdo serve para você enfeitar a prateleira da cozinha. E é só enfeite, porque a hora que você vai abrir e procurar alguma coisa lá dentro, não tem nada. O que importa, além da embalagem, além daquilo que é visto, é o conteúdo, é aquilo que está por dentro. Por isso nós não podemos ser cristãos apenas para fora, apenas mostrando a nossa aparência, ou através das nossas ações que queremos mostrar para outras pessoas o que somos. Temos que mostrar que somos cristãos por aquilo que está aqui dentro. E Jesus mostrava o conteúdo da sua palavra, mas os fariseus estavam lá, ó, de olho. Nós sabemos o que se faz para agradar a Deus. E esse Jesus está falando de alguma coisa para agradar a Deus. Vamos ver se o que ele fala diz respeito àquilo com o que nós acreditamos. Eu quero começar esse sermão fazendo uma pergunta. Você acha que Deus fica feliz com alguma coisa? Tem alguma coisa que alegre a Deus? Será que isso acontece? Será que Deus ele tem sentimentos como nós assim de falar, eu fiquei feliz com isso que aconteceu? Tem coisas que nos deixam felizes, não tem? Ganhar um presente, comer bombom, ganhar um título, né, de futebol, que mais? Ou não ganhar, enfim, né, deixa para lá, né, Luciano? Tem tanta coisa que nos faz. Será que tem alguma coisa que deixa Deus feliz? Os fariseus acreditavam sim que tinha. E o que os fariseus acreditavam que fazia Deus feliz? Cumprir rigorosamente todas as regras. Não coma carne de porco, guarde o sábado, circuncisão, mulheres sempre colocadas em segundo plano, ou em terceiro, quarto, quinto, sem valorização alguma,
inimizade com os samaritanos e tantos outros pré-requisitos da lei mosaica, da lei judaica. Eles achavam que era isso que deixava Deus feliz. E aí Jesus começa a contar uma história. Parábola é uma história. E a história que Jesus começa a contar é a seguinte: qual de vocês, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha que se perdeu? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os seus ombros, traz de volta para casa e ao chegar, reúne todo mundo, os amigos, os vizinhos e diz: alegrem-se comigo. Em outras palavras, eu fiquei feliz. Por quê? Porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Ai, pastor, que bonitinho, né? A história que o senhor contou. Sim, mas preste atenção. Se for a sua Bíblia como a minha, vire uma página. Se não, na mesma página, o versículo de número 8. Diz assim: ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne os seus amigos e as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo. Em outras palavras, fiquei alegre, fiquei feliz, pois encontrei a minha moeda perdida. Pergunto a vocês, não é a mesma história que aconteceu atrás que nós lemos? Só que antes era uma ovelha. A ovelha que se perdeu, o pastor foi lá, resgatou, e quando ele chega, ele fala: se alegrem comigo, eu estou feliz, porque eu resgatei a minha ovelha. Logo em seguida, a parábola da dracma, uma mulher que perdeu um dinheiro dentro de casa, e perder dinheiro deixa a gente nervoso, deixa ou não deixa? Ainda mais dentro de casa, você fala: eu tinha certeza que eu tinha R$67 na minha carteira. Estava na minha bolsa uma nota de R$100, novinha, não tinha nem dobra. Cadê? Sumiu. E você sabe que não saiu de casa, você fica bravo, briga com o marido: você pegou meus R$100? Ele fala: não, eu não peguei, meu amor. Chama o filho: cadê os meus R$100? Não sei, mãe. E você fica toda estressada. Acontece com todo mundo. Só que aí quando encontra é aquele alívio, né? Aquela felicidade. Só que aqui é mais do que isso, é uma declaração de alegria. Quando na parábola é dito o seguinte: se alegrem comigo, eu estou feliz. Por quê? Porque eu encontrei a dracma que se perdeu. A história da ovelha, a história da dracma. Mais para frente, no mesmo capítulo, versículo de número 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e materno. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Que história que é essa que está sendo contada aqui a partir do versículo 11? A parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece. Mas você percebe que é a mesma coisa? É o filho que se perdeu, depois ele volta, e quando ele volta, o que o seu pai faz? O seu pai demonstra alegria, ele fica feliz, ele se alegra, ele diz: olha, vamos fazer uma festa, mata lá um boi, churrasco para todo mundo, chama a vizinhança, porque o filho que havia se perdido foi resgatado, e o meu coração está alegre. Preste atenção, eu estou falando de um capítulo da Bíblia, onde você encontra no início dele, ou em todo ele, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, em todo ele você encontra 3 histórias, e as 3 histórias estão falando a mesma coisa: aquilo que se perdeu e foi resgatado, aquilo que se perdeu e foi recuperado, aquilo que se perdeu e voltou para a casa do seu pai. E todo esse movimento de resgate, de reconstrução, de dar uma nova chance, trouxe ao interlocutor da história alegria. Porque o pastor que resgatou a ovelha disse: alegrem-se comigo. Quando alguém fala se alegre comigo, é porque eu estou alegre. Eu não posso falar: Davi, se alegre comigo que eu estou muito triste. Não, se alegre comigo porque eu estou alegre. A mulher encontrou a dracma: se alegre comigo, vizinhas, porque eu estou alegre.
O pai do filho pródigo chamou todo mundo, faz lá, assa um boi, mata um boi, vamos fazer um churrasco, porque eu estou alegre. Lembra que eu perguntei há poucos instantes? Qual era a visão que o fariseu tinha do que deixava Deus alegre? O fariseu acreditava que o que deixava Deus alegre era cumprir as 1.700 regras ao pé da letra. E Jesus começou a ensinar o seguinte: o nosso Pai, Ele quer sim ficar alegre. Mas você sabe o que deixa o teu Pai alegre? Você sabe o que deixa o Pai Celestial alegre? É quando a ovelha que se perdeu, ela é resgatada e volta para o aprisco. É quando a dracma que foi perdida dentro da casa é recuperada. É quando o filho que se tornou pródigo, que saiu e fez coisas erradas, mas ele se arrepende e volta, e ele é recebido novamente. É isto que alegra o coração de Deus. Irmãos, nós muitas vezes agimos como os verdadeiros fariseus, e achamos que o que vai agradar a Deus é eu usar a caixa branca e não a vermelha, é eu colocar essa ficha desta forma, é eu colocar esta roupa deste jeito. Nós podemos sim ter todas essas práticas, e eu não estou desqualificando nenhuma delas, mas o que deixa o coração de Deus alegre, não é que você use uma gravata. O que deixa o coração de Deus alegre é que eu e você possamos nos arrepender e nos colocar de volta na presença de Deus. É isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é um coração arrependido e não um coração ensoberbecido. Um coração soberbo como era dos fariseus. Se você conversasse com um fariseu há 2000 anos atrás e perguntasse a ele: você agrada a Deus? Ele diria: lógico. Você acha que Deus fica feliz com você? Ah, tenho certeza. Deus olha do céu e eu tenho certeza que quando Ele olha no meio de muita gente, Ele vai ver minha testa brilhando, porque eu sou alguém que guarda 1747 regras, que Deus fica feliz. Deus não fica feliz que você guarde as 1700 regras. Deus fica feliz que quando você tropeçar em uma, você volte atrás, você se arrependa e diga: Senhor, me perdoe, eu estou aqui na Tua presença de novo. Eu quero recomeçar. Eu quero fazer diferente, eu quero fazer direito agora. Eu estava no aprisco, e olha que coisa interessante, todas essas 3 parábolas que se completam, elas têm o mesmo ambiente. O objeto perdido, quer seja a ovelha, quer seja a dracma, quer seja o filho, todos eles estavam em um lugar seguro. Todos eles. A ovelha estava no aprisco, e ela se perdeu, ela saiu do aprisco. O que é aprisco? É o local que se reúnem as ovelhas, onde elas ficam protegidas e são bem alimentadas. Ela estava protegida e saiu. A dracma estava dentro da casa. Tem lugar mais seguro do que a nossa casa? Não. E dentro da casa ela se perdeu. O filho estava na casa do seu pai, com todos os privilégios possíveis. Ele mandava, desmandava, ele tinha empregado, ele falava: faz lá um cappuccino para mim, e vinha o cappuccino prontinho. Ó, lá veio, está na hora da massagem dos meus pés, e alguém vinha lá, massageava os pés, e ainda assim ele estava incomodado, insatisfeito, e quis viver a vida. Ele estava no lugar seguro, e ele saiu. Sabe, irmãos, hoje a palavra não é só para você que não conhece a Jesus, e que precisa se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Cristo, aceitá-lo e segui-lo de todo o seu coração, porque isso precisa sim acontecer. Mas a palavra de Deus hoje é para mim e para você que também precisamos entender o princípio do arrependimento, porque nós também estamos em um lugar seguro. Você está na casa do Senhor, você é servo de Deus, você cresceu na igreja, você tem um histórico de vida conhecendo a palavra. Só que às vezes isso nos faz subir à nossa cabeça a sensação de que para a gente não tem problema. Eu não tenho que me retratar em nada, eu não tenho que mudar em nada. Infelizmente eu vou fazer uma comparação, com todo respeito àqueles que têm essa função, porque eu também já a tive. Nós criamos infelizmente aquela má cultura do funcionalismo público. E qual é a má cultura que eu estou dizendo? É a questão da estabilidade. Quando alguém busca ser funcionário público, além de um bom salário, mesmo que não o tenha, ele sabe que vai ter o quê? Estabilidade. O que significa isso, Luciano? Você não vai ser mandado embora nunca. Você só sai de lá para se aposentar, ou se você pedir as contas. Se não, Renata, você está garantida.
Ah, hoje não deu certo o meu trabalho, ah, tudo bem, amanhã eu volto, eu faço melhor, ou se não der para fazer, tudo bem, vida que segue, eu estou garantido. E volto a dizer, eu tenho liberdade de falar disso, porque eu já tive essa experiência na minha vida. Já fui funcionário público, abri mão de um emprego no Banco do Brasil, com toda a estabilidade possível, para poder simplesmente me dedicar à obra do Senhor. Aí a Paty fala para mim, pastor, você é louco. E eu falo que para Jesus a gente faz loucuras, viu, Patrícia? Com certeza. E o que acontece na vida religiosa? Nós nos achamos assim. Eu estou na igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou líder de jovens, eu sou uma pessoa que me dedico, eu sou músico, eu ajudo a cuidar da igreja, eu não preciso me retratar em nada. E o Senhor está falando para mim e para você, mesmo quem está no lugar seguro, há momentos em que perde esta segurança, que sai do aprisco, que perde a dracma dentro de casa, que é o filho pródigo que acha que é dono do seu nariz e sabe o que está fazendo, e acaba se perdendo. Se fosse um fariseu contando essa história, ele diria, bem feito, ovelha se perdeu, vai morrer, vou guardar as 99 porque elas estão aqui paradinhas. Bem feito, perdeu a dracma, é porque não guardou direito, se tivesse prestado atenção, não perdia coisa dentro de casa. Bem feito, esse filho largou uma vida confortável na sua casa, vai gastar com mulheres, vai gastar com tudo que é errado, e agora está comendo bolota de porco. Bem feito para ele. Mas quem contou essa história não foi fariseu, quem contou essa história foi Jesus. E Jesus falou, a ovelha se perdeu, eu vou trazer a ovelha de volta, eu vou restaurar a sua sorte. A dracma se perdeu, eu vou fazer com que a dracma seja encontrada. O filho pródigo foi embora, eu vou trazê-lo de volta. E quando ele vier, eu, Jesus, estou de braços abertos para recebê-lo e dizer, vem meu filho, vem minha filha, o teu lugar é aqui. É hora, amados, de nós, servos e servas do Senhor, a começar por mim, o pastor da igreja, passando por todos os irmãos aqui presentes e alcançando você que me assiste na sua casa, é a hora de nós aprendermos que o que deixa Deus feliz é um crente arrependido. Mas como pastor, um crente arrependido? Sim, porque nós somos pecadores. Além daqueles que não conhecem a Cristo e não confessam o nome de Jesus como Salvador, nós também somos pecadores. E o que vai alegrar muito ao Senhor é que eu e você hoje possamos fazer uma oração e dizer, Jesus, tu sabes que eu errei nisso, tu sabes que eu estou errando naquilo, tu sabes que eu falei o que não deveria falar, tu sabes que eu agi de uma forma inadequada, tu sabes que eu estou me afastando da sua presença, tu sabes que eu estou esfriando na fé, o Senhor sabe o que está acontecendo, mas hoje eu te peço, perdoa-me Senhor, me aceita de volta no teu aprisco, me acha como uma dracma dentro da tua casa, me recebe de novo no teu lar, porque eu quero ser um daqueles que deixam o meu Deus feliz. Quer deixar Deus feliz? Se arrependa. Quer deixar Deus feliz? Se conserte. Quer deixar Deus feliz? Aceite que eu e você somos falhos, mas que quando nós cairmos, Ele é poderoso para nos levantar e nos colocar de pé. E quando eu li esse texto hoje, eu me maravilhei, eu falei, eu preciso compartilhar isso com o povo da igreja, com os irmãos que me assistem. Eu preciso falar o que agrada a Deus. Nós às vezes pensamos que o que agrada a Deus são coisas que nós nos limitamos a determinadas regras. Gente, eu não quero dizer com isso que regras não precisam ser seguidas, não é assim. Júnior, na tua casa existem regras, não existem? Existem. E isso não quer dizer que você é um pai tirano, mas quer dizer que você é um pai amoroso e que quer que a sua família, os seus filhos, andem de uma forma correta. Quando eu dou o exemplo dele, eu estou dando o exemplo de Deus. Quem segue a Deus tem regras para obedecer? Tem, como tudo na vida, Zéres. Nós precisamos saber como andar, o que fazer, como agir, sim. Mas temos que entender que só cumprir regras não vai agradar o coração de Deus. Os fariseus cumpriam todas, mas Deus não estava satisfeito com eles. O povo de Israel cumpria todas, lá em Malaquias, mas Deus não estava satisfeito. Até da oferta que eles entregavam no altar, Deus estava rejeitando, porque eles davam aquilo que não tinha qualidade.
Mas eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, que está aqui na igreja hoje, que está nos assistindo também, Deus quer um coração arrependido, Deus quer um coração que é consciente, que diz: ah, Senhor, eu tenho 30 anos de evangelho, eu tenho 40 anos de evangelho, mas hoje eu vim aqui para me arrepender e dizer: me perdoa, eu quero estar dentro do aprisco, eu quero estar achado em casa, eu quero estar no lar do meu Pai. Você quer agradar a Deus? Arrependa-se. Você quer agradar a Deus? Conserte-se. Você quer agradar a Deus? Quando acontecer de você tropeçar, se arrependa, se conserte, se levante, Deus vai te receber. Estou encerrando o sermão dizendo que constato, infelizmente, que sempre existe um grupo de pessoas, eu não estou falando da igreja local, eu estou falando do evangelho de uma forma geral, principalmente no Brasil. Não posso falar dos outros países, eu não conheço, mas no Brasil sempre tem uma faixa de crentes que gostam, que sentem prazer em estender o dedo, em condenar, em dizer que não há conserto, que não há mudança, em colocar a pessoa para fora do aprisco, para fora da casa do Pai, e infelizmente isso acontece. E essas pessoas estão fazendo, acreditando estar realizando o que é correto. Eles não estão pensando que estão errando, como o fariseu. Você acha que o fariseu achava que estava fazendo mal? Não, ele achava que estava fazendo bem. Quer ver um exemplo de fariseu? Saulo. Saulo era um fariseu, e o que ele fazia? Perseguia os cristãos. Eu pergunto a você, o que ele fazia era certo ou errado, gente? Certo ou errado? Errado. Mas quando você perguntava para ele, o que ele achava? Que estava certo, Charrone, porque ele estava fundamentado na lei de Moisés, e esses hereges que são os cristãos merecem morrer. Então eu não estou aqui condenando essas pessoas também, mas estou dizendo que existem no nosso país, no meio das igrejas, um movimento muito grande em dizer: você está fora do aprisco, você está fora da casa, você se perdeu, não tem jeito. Mas o Senhor está falando que o que alegra a Deus é uma vida arrependida diante do altar. É cada dia que você errar, você falar: Senhor, me perdoe, eu errei, me dá uma nova chance, eu vou me levantar, não vou cair no mesmo buraco anterior. E eu tenho certeza que isso vai agradar muito ao nosso Deus. Quer agradar a Deus? Tenha um coração arrependido, sincero e dedicado na presença do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao nosso Deus e a palavra do Senhor nesta noite. Palmas para Jesus.